Olá, eu me chamo Esther, eu moro na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. E o que eu vou contar aqui, há muito tempo eu ficava com medo, cismada em falar, porque muitas pessoas não vão acreditar na história que será narrada hoje aqui no canal Contos do Além. Somente eu e uma tia chamada Isabela sabemos da veracidade de todas as informações que serão descritas aqui neste canal. Eu resolvi escrever para vocês porque eu decidi que devo contar para mais pessoas tudo o que aconteceu na noite de 2015. Era o final do ano de 2015, a virada do ano de 2015 para 2016. Estávamos reunidos na nossa casa, numa chácara aqui na cidade, e enquanto a gente festejava, aguardando os últimos minutos de 2015, para a virada do ano, entrando então para o novo ano 2016, estávamos todos felizes, muitas pessoas já haviam bebido bastante, as crianças estavam correndo de um lado para o outro, soltando bombinhas, outros estavam soltando fogos de artifícios, os adultos, né, principalmente. E neste momento nós começamos a ouvir o choro de uma criança. E na nossa casa, nesse tempo, tinha uma criança recém-nascida, ela estava no quarto. A casa onde eu moro é um sobrado, então todos nós estávamos reunidos no andar de baixo. E lá em cima nós deixamos a criança dormindo. E naquele momento, enquanto faltava somente alguns minutos para a virada do ano, ouvimos o choro daquela criança. Eu saí correndo e fui até lá ver. Quando eu cheguei na porta do quarto onde a criança estava dormindo no berço, eu entrei rapidamente para pegá-la no colo, eu nem mesmo acendi a luz. Mas no momento que eu me aproximei do berço e fui pegar a criança, eu encostei numa pessoa, era um braço, e aquele braço estava completamente peludo, parecia o braço de um macaco, de um gorila, não sei. E eu só me lembro que naquele momento eu gritei, desesperada, eu gritei muito alto. No momento em que eu gritei, a minha tia, que estava correndo atrás de mim, também foi até o quarto, e naquele momento, quando eu acabei de gritar, ela acendeu a luz e perguntou: "O que foi, Ruth? O que aconteceu?" Antes que eu respondesse para ela o que estava acontecendo, o que eu tinha sentido ali, perto daquele berço onde a criança estava chorando, ela deu um grito também na porta, parada perto do quarto, ficou assim como uma estátua, ela ficou como congelada, o olhar ficou fixo na minha direção, parecia que ela nem piscava, parecia que ela tinha perdido a respiração. Quando ela acendeu a luz lá do quarto, ela conseguiu ver também, antes que aquele vulto, que aquele ser pudesse desaparecer, ela viu um braço enorme, peludo também, que estava ali sobre o berço. E aquele braço, com aquelas mãos e dedos peludos, estavam balançando a criança com a intenção de fazer a criança dormir. Talvez a intenção era fazer a criança parar de chorar. Eu não sei, pode ser que a criança acordou, né? E se assustou com aquele movimento, se assustou com aquele ser que surgiu ali na escuridão. Eu não sei se foi isso, porque, como eu disse, era uma criança recém-nascida, tinha ali os seus 5, 6 meses de idade somente. Então, sem perder tempo, eu peguei logo a criança nos braços e saí com a respiração ofegante. Passei perto da minha tia e a chamei: tia Isabela, vamos descer, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Nesse instante, ela começou a voltar a si e olhou para mim assim, como se estivesse perdida, parecia que ela não sabia onde estava, de tanto medo que ela sentiu. Daí ela me seguiu, ela: corre Ruth, ela gritava. Eu desci as escadas correndo, né, com a criança no colo, tomando cuidado para não cair, e a minha tia Isabela me seguiu também até o andar de baixo. Quando nós chegamos lá na cozinha, onde as pessoas estavam reunidas, o restante da família e alguns amigos também que estavam ali, eu narrei a história, eu falei do que aconteceu. A minha tia chegou logo em seguida e também confirmou tudo que eu estava falando para eles. Mas as pessoas começaram a dar risada,
disseram que eu tinha bebido demais, que eu somente tinha visto alguma coisa, que eu imaginei coisa lá no quarto. E eu falava, não, eu juro, eu vi um braço peludo e estava balançando a criança lá no quarto. Vão lá para vocês verem, eu pedia. Até que o meu pai decidiu subir a escada, e ele também, o meu irmão, foram juntos até o quarto. Chegando lá, a luz estava acesa, né, que a minha tia havia acendido, mas não tinha mais nada lá no quarto. Não tinha nenhum ser, não tinha nenhuma sombra. Parecia que estava tudo normal. Meu pai e meu irmão desceram, voltaram até a cozinha e disseram, olha, se você viu alguma coisa, algum vulto, algum ser estranho, já foi embora, não tem mais nada lá no quarto, o quarto está limpo, nós olhamos por baixo da cama, olhamos dentro do guarda-roupa, não tem nada. E a janela também está fechada. Então, se surgiu alguma coisa ali, essa coisa já foi embora desta casa, não tem mais nada por aqui. Mas eu sabia muito bem o que eu tinha visto. Meu pai falou aquilo para me deixar mais confortável, para que eu não ficasse mais chateado ainda do que eu já estava, com tantas risadas daquelas pessoas olhando para mim e para a minha tia, dizendo que nós estávamos bêbadas. Mas a gente não tinha bebido, eu não bebo bebida alcoólica. A minha tia bebeu um pouco, mas foi só um pouco. Ela não estava bêbada também. No momento que ela acendeu a luz lá do quarto, ela viu o vulto desaparecendo. Alguns minutos depois, quando a criança já havia dormido novamente, eu a levei de volta lá para o andar de cima. Mas dessa vez eu não coloquei no mesmo quarto onde ela estava dormindo, no berço dela. Eu levei a criança para o meu quarto. E no meu quarto, quando eu entrei, eu acendi a luz primeiro, claro, não entrei dessa vez no escuro. Levei também a minha tia junto comigo, porque eu estava assustada e ela sabia disso. Nós entramos no quarto, eu coloquei a criança em cima da minha cama, né? Coloquei os travesseiros ao redor para que ela não caísse dali. Quando nós estávamos prontas para descer novamente e voltar com as pessoas lá embaixo para continuarmos as festividades, a luz apagou sozinha. E dessa vez não foi só a luz do quarto, apagou a luz da casa toda. Foi gritos, nós ouvimos muitos gritos lá embaixo, as pessoas davam risada, outras pessoas falavam, acenda a luz, acenda a luz. Parecia que alguém estava brincando, foi até o relógio e desligou o disjuntor e cortou a luz lá da casa. Nós saímos devagar, pensamos antes em pegar a criança e descer com ela. Nós saímos bem devagar e ficamos paradas na frente da porta do quarto. Nesse momento, nós sentimos um vento gelado que passou por nós. A minha tia também sentiu, ela perguntava, Ruth, você sentiu isso? Você sentiu isso? E eu falei para ela, sim, eu senti. Vamos pegar a criança e vamos descer então. Nós voltamos para dentro do quarto, a minha tia dessa vez carregou a criança e começamos a sair daquele quarto escuro. Mas neste momento nós sentimos mais uma vez aquelas mãos, aqueles braços peludos que encostou na gente. Nós gritamos novamente, gritamos por socorro. Tinha gente lá dentro, tinha algum ser, algum animal dentro daquele quarto também, dentro daquela casa. Neste momento a luz voltou. Eu não sei se alguém cortou por brincadeira a luz para deixar a gente no escuro, ou se foi um corte que normalmente acontecia naquela região. Acabava a luz e alguns minutos depois logo voltava. A luz voltou e eu olhei para minha tia, ela estava olhando para mim assustada, vamos descer. Mas naquele quarto não tinha mais ninguém, não tinha mais nada ali. Nós descemos, novamente com a criança no colo, mas nós não falamos nada para ninguém. E ninguém perguntou por que nós gritamos, porque eles também estavam gritando lá embaixo devido à escuridão. Foi um corte geral, toda a energia da casa acabou, ficou tudo no escuro. Então nós continuamos nos divertindo naquela festa. No amanhecer, eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai. Eu falei para eles que eu realmente tinha visto. O meu pai até acreditava em mim. E ele disse que talvez fosse algum espírito, talvez, não sei. Ele também não sabia explicar, que veio até o quarto para cuidar da criança, né? E a gente mora numa casa ali muito antiga, que
morou muitas pessoas do passado. A gente não sabe, não conhece as histórias dos acontecimentos que ocorreram naquele lugar. Pode ser que alguma coisa estranha realmente aconteceu ali na casa onde a gente mora. Eu não sei, meu pai também não sabe. Mas graças a Deus que esse acontecimento nunca mais voltou a se repetir. Somente eu e a minha tia Isabela vimos aquele ser, sentimos ele tocando em nós e vimos no momento que ele estava, aquela mão peluda estava balançando a criança, tentando fazê-la se acalmar. Eu não sei o que era, mas nunca mais eu quero ter uma experiência igual àquela.